Olá, muito boa tarde. Assinala-se no próximo domingo o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Uma jornada que vamos antecipar com o Presidente da Comissão que coordena este setor na Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Alexandre Palma. Primeiro destacamos a informação destes dias e começamos pela semana do Papa Leão XIV. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. O Papa assinalou o seu primeiro aniversário de eleição pontifícia com uma viagem ao Santuário Mariano de Pompeia, no sul da Itália, onde confiou o futuro da humanidade à Virgem Maria numa oração pela paz. Il rosario spinge lo sguardo verso i bisogni del mondo, come la lettera apostolica Rosarium Virginis Mariae sottolineava, proponendo in particolare due intenzioni che rimangono di pressante attualità. La famiglia, che risente dell'indebolimento del legame coniugale, e la pace messa a repentaglio dalle tensioni internazionali e da un'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana. Já em Nápoles, Leão XIV alertou para os dramas que continuam a comprometer o futuro de uma cidade cheia de potencial. La disparità di reddito, le scarse prospettive di lavoro, la carenza di strutture adeguate e di servizi, l'azione pervasiva della criminalità, il dramma della disoccupazione, la dispersione scolastica e altre situazioni che appesantiscono la vita di molte persone. Dinanzi a queste realtà che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata. 13 de maio de 1981, o dia do atentado contra a vida de São João Paulo II, salvo por uma mão milagrosa que o traria por 3 vezes a Fátima. Leão XIV recordou esta data e deixou uma mensagem de paz para os peregrinos reunidos na Cova da Iria. Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II. And for these reasons, I dedicated my catechesis today to the Blessed Virgin Mary. Oggi, festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, volgiamo lo sguardo al santuario dove la Madonna ha consegnato ai 3 pastorelli un messaggio di pace. In quel luogo, così caro alla cristianità, si ritrovano oggi, provenienti dai 5 continenti, numerosi pellegrini. La loro presenza è segno del bisogno di consolazione, di unità e di speranza degli uomini nel nostro tempo. Affidiamo al cuore immacolato di Maria il grido di pace e di concordia che sale da ogni parte del mondo, specialmente dai popoli afflitti dalla guerra. A tutti la mia benedizione. La pace sia con tutti voi. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie a tutti voi. Buona domenica a tutti. 12 e 13 de maio foi a Peregrinação da Paz, um tema feito oração e apelo desde a Cova da Iria. Era o ponto de encontro de tantos peregrinos que chegaram ao Santuário de Fátima e encontraram nas celebrações de 12 e 13 de maio a conclusão de um caminho, de uma etapa vividas em famílias ou histórias pessoais.
Experiências de peregrinação preenchidas de apelos à paz, desde logo a paz social, com um convite claro do presidente da peregrinação ao acordo entre as partes em torno da legislação laboral em Portugal. Num espírito de humildade, mas sobretudo com um interesse não só em relação à classe dos trabalhadores, mas sobretudo à economia e ao bem do nosso país, que haja verdadeiramente aquilo que qualquer negociação exige de todas as partes, que é a humildade de alguém, enfim, ter que ceder onde é possível ceder, ou necessário ceder, mas sempre em nome de um bem maior. A oração pela paz no mundo, que é a luz que emerge de Fátima, também na atualidade, entre tantos conflitos. Desde o primeiro momento que eu encontrei já como Papa, lhe dirigi, usando uma frase que não é minha, para ser honesto, mas que dizia: olha, se não veio de vermelho de cardeal, venha branco de Papa, que nós acolhemos da mesma forma, com muita alegria e com redobrado entusiasmo. Um propósito da mensagem de Fátima que não pode deixar ninguém diferente. Esta é uma das maiores profecias de Fátima para o nosso tempo. A humanidade só encontrará paz quando descobrir novamente que é família. Aqui ninguém é estrangeiro. Aqui ninguém está sozinho. Aqui todos somos filhos acolhidos e amados pela mesma mãe. Mensagens que cada peregrino leva de uma experiência de peregrinação, tendo no horizonte o convite para que Leão XIV se faça também peregrino de Fátima. O convite, esse já chegou às mãos do Papa. Quem caminha para Fátima conta com o apoio de postos que dão um suporte físico, mas também espiritual. Em Leais, à saída de Pombal, em direção a Leiria, está um dos postos de apoio aos peregrinos. Pertence ao movimento da Mensagem de Fátima, que assim se faz próximo de quantos vivem esta experiência mariana da peregrinação. O trabalho levado a cabo pelo movimento da Mensagem de Fátima, quer na preparação dos guias de grupos de peregrinos a pé, quer no acompanhamento, é absolutamente fundamental. Aliás, o movimento foi sempre o parceiro privilegiado do santuário. Eu costumo dizer, o santuário é um lugar, não se move. É o movimento da Mensagem de Fátima que acompanha os caminhos e que apoia os peregrinos no seu caminhar. Peregrinar é abandonar o conforto de casa e sentir o peso dos quilómetros. O cansaço faz parte do caminhar, mas ser acolhido e cuidado também. Este é um trabalho fundamental, este é um cuidado particularmente importante e por isso o Santuário não pode dispensar esta colaboração do movimento da Mensagem de Fátima, que retemos como fundamental e particularmente querida, precisamente pelo que potencia da peregrinação e das qualidades que essa peregrinação deve ter ao peregrino que se aproxima do Santuário. Um serviço assegurado por voluntários que participam nas diversas valências postas à disposição do peregrino. Os serviços que nós prestamos aqui é serviço de massagens, tratamento de pés, que inclui bolhas e uma massagem, às vezes uma massagem também aos pés. E em caso quando o peregrino o necessita, também servimos as refeições leves, que é composto de uma sopa, fruta e às vezes um cafezinho, claro. Para além destes auxílios, a Rosa Fonseca destaca também o carinho com que acolhem quem chega. Nós procuramos não olhar só a parte física de cada peregrino, mas, em primeiro lugar, a parte emocional de cada um, porque cada um carrega a sua história. Cada um carrega muita coisa, coisas boas, às vezes menos boas, e nós não estamos aqui para fazer perguntas, nós estamos para escutar. E é também o nosso papel, que eu procuro incutir nas pessoas que trabalham aqui comigo, que é, nós não temos o direito de entrar na privacidade nem na intimidade do peregrino. Nós estamos aqui para escutar se ele quiser, assim o quiser. São postos de apoio à beira do caminho, lugares de acolhimento, auxílio e de escuta.
mas também de experiência espiritual. Muitos destes postos dão e proporcionam ao peregrino um momento de paragem para fazer uma oração, para rezar a Eucaristia. Alguns também têm confissões, padres que disponibilizam, de facto, para acompanhar os peregrinos nesta vertente mais espiritual. E posso lhe dizer que nós já tivemos aqui coisas tão lindas. Completamente, as pessoas saem daqui, muitas vezes vêm com uma carga tão grande sobre as suas costas e às vezes até se esquecem dos paus que trazem para se apoiarem. Eles saem completamente modificados e outras pessoas novas, digo eu. E a ajuda que se dá torna-se aqui também em dons que se recebem. Para mim estes dias é como um retiro. Porquê? Porque eu deixo tudo. Esqueço-me do meu trabalho, não me esqueço da família, mas quase. Deixo as minhas coisas e o cansaço não, só depois, no fim, realmente é que descomprimimos. Mas nestes dias nós estamos aqui de entrega. É mesmo um tempo de entrega ao peregrino. Todos os anos são milhares os peregrinos que passam por estes pontos de apoio, que se vão adaptando também às novas formas de peregrinar. A peregrinação, como temos vindo, tem vindo a melhorar. Há grupos cada vez mais bem organizados que trazem todas as ajudas, desde a fisioterapia, médicos, enfermagem, mas há muitos grupos que caminham e contam com estas ajudas. Então nós de norte a sul temos postos do movimento, mas também da Ordem de Malta e da Cruz Vermelha, fixos e imóveis, mais uma tipologia de postos fixos de norte, no caminho norte, e mais de móvel no caminho sul, que proporcionam aos peregrinos esta ajuda necessária para caminhar. Postos de apoio aos peregrinos, ainda distantes de Fátima, mas que antecipam já um pouco do acolhimento que o peregrino vai experimentar quando chegar ao santuário. Informação que pode acompanhar no portal eclesia.pt. Na última Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa, Dom Alexandre Palma foi eleito Presidente da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais. E é com ele que o jornalista Otávio Carmo perspectiva agora o trabalho neste setor quando se aproxima o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se assinala no próximo domingo. Começo com a mensagem do Papa Leão. Sabemos que é um tema que lhe tem sido muito querido, dos desenvolvimentos tecnológicos em que o mundo se encontra e que vão afetando todas as dimensões da nossa vida. Nesta mensagem, Leão XIV lança um alerta sobre a inteligência artificial e afirma que o desafio não é tecnológico, mas antropológico. Eu pergunto até, como bispo, com o seu percurso na teologia, que riscos antropológicos é que são estes que o Papa fala? Em primeiro lugar, eu creio que a reflexão da Igreja sobre este desafio contemporâneo muito vivo entre nós, do desenvolvimento do digital e inteligência artificial, se insere, e aliás, e o substrato antropológico deste desafio, que tem sido sublinhado nestes últimos tempos, se insere de alguma maneira até numa certa visão de uma ecologia integral, que já vem do Papa Francisco. Portanto, perceber que há uma ecologia que inclui a relação entre todos os sujeitos vivos e que, obviamente, se inscreve ainda no âmbito mais vasto da doutrina social da Igreja no geral. Eu creio que o problema é muito complexo. Sim. Os seus fundamentos antropológicos, talvez onde isso é mais evidente, essa transformação tem que ver com a dimensão relacional da nossa condição humana. No fundo, o que nós estamos a assistir é uma transformação dos modos, das trajetórias das nossas próprias relações e, nesse sentido, de facto, esta alteração dos ecossistemas das nossas relações não são apenas transformações na maneira como nos relacionamos com o mundo que está adiante de nós, mas acabam por ter um refluxo sobre nós próprios e, portanto, também impactam na relação como cada um de nós se relaciona consigo próprio e também com o próprio Deus. Portanto, há aqui uma alteração, uma transformação ao nível das relações com o outro, comigo próprio, com Deus, que nós estamos a assistir e a experimentar em primeira pessoa. Até porque estamos a falar de instrumentos que, inocentemente, podemos pensar, de repente temos acesso a uma biblioteca digital gigantesca. E isso
por si só, a partida, não me parece que colocasse problemas de maior. Já que estamos a falar de instrumentos que simulam sabedoria, simulam consciência e, como estava a dizer o Sr. Alexandre, simulam relação. Sim, eu creio que desta mensagem do Papa eu devo até partilhar com o auditório que fiquei particularmente a pensar exatamente nessa ideia que o Otávio usou, que está no texto, a ideia da simulação. E, no fundo, o grande risco é de vivermos um simulacro de realidade, nas suas múltiplas exceções. Eu acho que, na mensagem do Papa, isso está muito bem objetivado, de uma forma ponderada, de uma forma serena, mas muito bem objetivado. E, portanto, essa possibilidade de de serem instrumentos que, em vez de nos fazerem encontrar com a realidade, que podem ser o reverso da medalha e serem instrumentos que nos fecham numa esfera de simulação da realidade, com um impacto ao nível cognitivo, isto é, o que é que nós conhecemos. Por exemplo, a faculdade como a memória claramente estará sujeita a uma transformação, a maneira como usamos a nossa faculdade da memória, a maneira como comunicamos, portanto, cá está outra vez a dimensão da relação, mas expressa, traduzida em gesto, em palavra, em toque, em olhar. Está também sob esta vertigem de serem relações autênticas ou simulacros, ou ser comunicação autêntica ou simulacro de comunicação. E depois até o impacto do sujeito sobre si próprio, isto é, o risco de eu ser um simulacro para mim mesmo. Isso assusta-me bastante e provavelmente alguns indicadores que temos, sem ser tremendista, mas alguns indicadores que temos de perturbações crescentes, por exemplo, no território da saúde mental, merecem de facto aqui uma atenção, e creio que a mensagem do Papa, e o Papa na sua mensagem, melhor dizendo, coloca aqui o dedo num dos problemas mais fundamentais, que é esta lógica da realidade ou do jogo da imitação, que, recordo, é bem uma intuição que está na gênese até do próprio desenvolvimento da computação e das ferramentas, que é esta ideia de que a máquina imita o humano, e eu não sei se nós estamos hoje, pelo menos, expostos ao risco de o humano imitar a máquina. Aliás, quando o Papa fala da necessidade, que é o que dá título até a mensagem, de preservar vozes e rostos humanos, aqui um dos problemas que eu levantei na minha leitura e que também queria partilhar consigo, tem a ver com a mediação. É algo que é particularmente caro a mim como jornalista, porque é uma parte do meu papel, é mediar. É algo que acho que é particularmente caro ao conceito de ministro na Igreja Católica, que também tem muitas vezes esse papel de mediação na comunidade. Mas os espaços humanos e teológicos também, todos eles são espaços de mediação. Há sempre alguém que nos leva aos outros e que nos permite compreender a realidade. Até que ponto este alerta que o Papa lança é nós, de facto, estarmos a passar essa mediação cada vez mais para assistentes virtuais, para o bem e para o mal, ou seja, há possibilidades que se levantam, mas também percebemos, sobretudo com os deepfakes e com manipulação, que é um assunto que também acho que é importante falarmos, esta delegação deste esforço de mediação em assistentes virtuais tem profundas consequências humanas. Sim, se quisermos, um dos tópicos que o Papa sublinha na sua mensagem é a salvaguarda do pensamento crítico, do pensamento ponderado e, de facto, essa quase externalização do processo de aprendizagem, tende a gerar, e aliás, reconheçamos também, porque há uma dimensão económica no desenvolvimento destas ferramentas, existe, até certo ponto, algum interesse em consumidores passivos e em alguma instrumentalização do desejo, isto é, poder mercantilizar o desejo significa nunca o satisfazer completamente para manter, de alguma maneira, ligado o consumidor. O antídoto disso, por um lado, é percebermos o estatuto destas ferramentas, que têm um estatuto digno e de desenvolvimento e elas encerram um imenso potencial. Não queria, pelo menos, não me coloco apenas numa perspectiva pessimista acerca destas nem o próprio Papa tem sido. Exato. Mesmo a própria mensagem acaba até num tónus
até mais de indicar caminhos para podermos usar com sabedoria e de forma humana e abertas ao transcendente estas ferramentas. Sim, e há uma insistência também na necessidade de salvaguardas éticas para aquilo que está a acontecer. Certo, portanto, no fundo, o apelo, ele termina a sua mensagem, no fundo, falando de uma aliança, que no fundo convoca todos, para percebermos a permeabilidade do digital, que está em avanço e, portanto, é muito difícil de imaginar alguma área da nossa vivência, da nossa sociedade, que fique ao abrigo do impacto destes desenvolvimentos tecnológicos. E, portanto, a consequência é que aprendermos a ser mais humanos com estas ferramentas e menos outra coisa, supõe uma aliança entre todos, desenvolvimentos aqueles que desenvolvem estas plataformas, aqueles que têm função de governo sobre as sociedades, mas também o utilizador, ou seja, a responsabilidade não pode ser apenas, a meu ver, imputada à outra parte. Ou seja, nós utilizadores, em primeiro lugar eu próprio, também tenho que me interrogar se uso estas ferramentas, também eu com uma preocupação ética e responsável. Portanto, é preciso uma aliança entre todos, uma responsabilidade entre todos, uma cooperação entre todos e creio que por aí vai, de alguma maneira, este caminho apontado pelo Papa nesta sua mensagem, não apenas para ficarmos a problematizar apenas o que está para trás de nós, mas para nos estimular a construir qualquer coisa de bom e de melhor com estas ferramentas para aquilo que está diante de nós. Uma entrevista de Dom Alexandre Palma, Presidente da Comissão Episcopal das Comunicações Sociais, ao jornalista Otávio Carmo, que pode ver na íntegra nas redes sociais da agência Eclésia. Votos e uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.